Fala pessoal, eu tinha prometido aí um vídeo, né, falando aqui do escape direto que eu fiz. Foi customizado, esse escape foi feito especificamente para esse carro, com todos os detalhes, né, para trazer maior performance. E aí eu vou comentar todos eles, quais os pontos aqui mais interessantes, e vou fazer um comparativo com os escapes que estão sendo vendidos aí no mercado. A gente tem vários hoje que estão sendo vendidos no mercado que não atendem a quesitos básicos, né, com erros sérios no projeto. E é isso que eu quero pontuar, mostrar e comparar com o que eu tenho aqui. Vamos lá? Então, ó, antes de eu levantar o carro, a primeira coisa que eu quero mostrar é o seguinte: o escapamento ele está aqui, mas ele não ultrapassa o limite da saia aí do para-choque, né? Qual é o lance? Que às vezes fica uma ponta muito para baixo aqui e acaba em trilha pegando, batendo pedra, galho, batendo em barranco, né? E aí todo esse choque ele é transferido lá para frente, acaba que corre o risco aí de estragar. Então olha só, o escapamento ele tá absolutamente alinhado aqui, né, para diminuir as chances de pegar numa trilha e bater aí e estragar alguma coisa. Então esse é um dos pontos. Vamos dar uma olhadinha aqui dentro do capô. Aqui também tem alguns pontos interessantes. Então olha só, um dos pontos, uma vez que o catalisador não está mais aqui, tá? Essa tubulação ela não precisa descer aqui para baixo em 90 graus, como é na maioria dos escapes hoje vendidos no mercado. Então é possível aliviar aqui, isso acaba se traduzindo de alguma forma em ganho. Ao invés de descer aqui em 90 graus, há um alívio e aí ela desce mais suave, ocupando parte do espaço que era do catalisador. Então esse é um dos pontos, descer com um certo alívio, né, dessa inclinação, não fazer uma queda brusca, para que o fluxo dos gases eles aconteçam de uma forma mais livre. Esse é um dos pontos interessantes. Aqui eu ainda estou utilizando também essa manta térmica. Essa manta térmica junto com essa proteção de alumínio, né, acaba ajudando a não dissipar tanto calor aqui. Eu diria principalmente a manta térmica, né, não dissipar tanto calor aqui para não aquecer demais essa região ali para dentro do lado do painel e esse calor ser despejado lá para trás, né? Então esse é um outro ponto interessante, tá? Todas essas estruturas elas estão fixas no tubo, porém não tem função mais, né? Com a reprogramação Stage 2 ela não tem função mais, ok? Olha aí, os parafusos eles estão colocados aqui sem maiores problemas. O tubo ele tem uma certa concavidade muito sutil, com um desbaste bem feitinho, bem acabado da solda, para que os parafusos se acomodem perfeitamente, diferente de algumas marcas que você vai colocar aqui o parafuso ou essa porca e ela acaba ficando encostada na solda, não acomoda bem a cabeça do parafuso. Isso também não é bacana. Eu vou levantar o carro agora, galera, para a gente conseguir ver com bastante tranquilidade por baixo do carro, os detalhes, apontando cada detalhezinho aqui, da forma com que está o meu escapamento. E algumas coisas foi eu que pedi e outras foram pontos que foram orientados pela pessoa que fez. Foi um engenheiro, é uma pessoa que trabalha, hoje ela trabalha exclusivamente com essa parte de pressurização, né, preparação de carros de competição e também a parte de escape. Então vamos levantar no elevador para eu mostrar esses detalhes aí.
Então, pessoal, um dos pontos principais é essa questão aqui do flexível, ó. Procurar um ângulo melhor aqui. Olha o flexível onde fica. Após aquele ejetor de diesel para regeneração que fica sem função depois dessa reprogramação Stage 2, que não funciona mais. Esse é um dos pontos principais. O flexível fica aqui e não ali em cima, aonde está a fita, aquela fita. Normalmente no lugar daquela fita é onde o pessoal coloca o flexível. E alguns ainda tem o flexível naquela posição e esse suporte aqui, ó. Então o cara pega e prende no suporte, aí fica um flexível aqui e preso lá na turbina. Qual é a função de um flexível aqui entre esse ponto de fixação no bloco do motor e a turbina, né, o escapamento preso na turbina, sendo que esse intermédio aqui não tem movimento. E daí os movimentos que vão ocorrer dali para trás, eles são dissipados, eles são amenizados aqui. Se não tivesse aqui, o flexível tivesse lá em cima, iria haver movimento, um braço de alavanca bem maior lá em cima. E isso pode vir a comprometer futuramente os parafusos da turbina, até o próprio corpo da turbina. Eu abri o capô agora para poder dar uma visibilidade melhor. Olha para ver lá em cima, fixação na turbina. Isso aqui é a fita térmica. Aí ela vem após a fita aqui, essa fixação para ficar bem firme. Depois vem o sensor, aliás, desculpa, vem o injetor, né, para queima e regeneração. Só após ele é que vem o flexível. E aí finaliza uma seção aqui. Né? Por quê? Porque se alguém quiser botar uma seçãozinha saindo aqui embaixo, assim, né, com a boca aqui para baixo, ou jogar para o lado, enfim. O downpipe é isso aqui. Tem que ser isso aqui com flexível até esse ponto. Tá? Com uma fixação no bloco do motor. E o flexível nesse ponto aqui, que é o que eu boto mais na tecla, né? Esse flexível tem que estar aqui e não lá em cima, como a maioria dos fabricantes hoje de escapamento aí no mercado colocam, né? Um flexível ali entre essa fixação e a turbina, bota um flexível aqui. Não sei o que eles pensam, né? Que haja movimento ali, porque não há. Tá, um outro ponto interessante, por exemplo, eu comprei um escapamento de 3 polegadas, então ele é 3 polegadas inteiro. Todo ele é 3 polegadas, de cabo a rabo. Não tem emenda, tá? São dobras feitas por dobradeira de tubo, 3 polegadas, segue 3 polegadas. E o flexível de 3 polegadas e sobe 3 polegadas, até lá em cima. Então todo ele 3 polegadas. Para praticidade, né? Não queria eliminar nada, só queria manter tudo. Então, se em algum momento eu falar assim, não, rapidamente tenho que colocar o escape original, tá tudo no ponto, tudo certinho. Então mantive todos os sensores os termopar, mantive os de pressão também. Estão todos na posição certinha. Né, todos eles funcionando, aliás, todos eles na posição correta, porém, até onde eu sei, afuncionais. Eles não têm função, né, não há função para eles. São uma bateria aí de 1 termopar, 2 termopar e lá atrás, mais atrás aqui, 3 termopar. Um tubo para aferir pressão, esse aqui é o diferencial, né, da pressão após o DPF.
E esse outro aqui, ó, é o que afere a pressão dentro do DPF. Então todos os sensores estão nos lugares deles originais, porém sem função até onde eu sei, né, pela reprogramação estágio 2. Olha só, são 3 sessões, tá? Para facilitar também. Então tem a sessão final, bem ali tá a emenda dela, que é a sessão que faz a curva. Depois vem a seção do meio, que seria aonde fica aí principalmente o DPF, só que sem DPF, né, sem nada. Então são essas 2 seções aqui. E a primeira seção, que é basicamente o downpipe, né, com aqueles detalhes lá que eu já comentei. Ele aproveita aí o fixador original, puxa um bracinho. No começo eu até questionei, falei, ah, isso não vai aguentar, porém, tá aí, ó, inteirinho, sem problema nenhum, nenhuma trinca, nada. E ele dá uma sustentação bem bacana, não deixa que ocorram esforços em cima da própria turbina, né? Ele eliminam esses esforços. Observa que a peça ela tem uma dobra ali, ó. Essas dobras é para conferir mais resistência a ela. Pegar um ângulo legal aqui, ó. Uma das coisas no projeto foi isso. Ao invés dele descer aqui a 90 graus praticamente, né? O downpipe sai da turbina, faz 90 graus lá em cima, desce 90 graus e faz 90 graus aqui. Foi feito um alívio. Então ele tem uma inclinação, desce, aí ele inclina mais um pouquinho e aqui no final ele tem essa dobra, mas é uma dobra sutil. A principal justificativa, segundo o fabricante, que faz personalizado, é aliviar essas curvas para melhorar o fluxo dos gases que saem, né? Haver menos resistência, os gases saírem com mais facilidade. Um outro ponto também interessante, olha só, como está alinhadinho as borrachinhas, os coxins, né? E a peça que faz essa fixação é uma peça original que eu digo assim, específica para segurar escapamento, né? Então também tem essa questão aí. Pessoal, olha só aqui, ó, ao invés de ficar por cima, foi soldado por baixo. E é uma estrutura própria para sustentação de escapamento por meio de coxins, tá? Então tem que também observar isso. Aqui também, ó. Olha aí, ele abraça por baixo. Vou afastar um pouco para melhorar aqui a visibilidade. Aí não fica forçando o coxim, fica bem forte, não fica aquela chapinha como no vídeo anterior a gente viu que era uma chapazinha de nada soldada aqui por cima, chapa reta, né? Então é muito fácil a chapa ter esse movimento aqui, ó. Aqui não, aqui é uma estrutura sólida, tubular, soldada por baixo e abraçando o escapamento, então confere uma resistência muito maior, né? Nessa seção final não tem tanto peso aí, mesmo o bracinho, só que soldado de lado na extensão da lateral do tubo, né? E aí, coxinho bem alinhadinho e o tubo terminando, ó, rente com a terminação ali da saia do para-choque traseiro, né? Galera, e uma dica que eu dou é o seguinte, observa, é aço carbono mesmo, não é inox. Não é aço inox. O aço inox a gente tem alguns problemas assim, que dificultam. Por exemplo, soldar aço inox já não é uma coisa simples ao ponto de você poder fazer em casa assim, corriqueiramente. Lógico, existem eletrodos específicos para solda de inox, né? Se for soldar com MIG tem que ser argônio puro, se for soldar TIG também é argônio puro. Então
o aço carbono ele já facilita. Qualquer trinca, qualquer coisa, você pega um eletrodozinho comum ou uma solda MIG, vai lá, pá, resolveu, né? Além de ser muito mais barato e ser um material que aceita mais flexibilidade, ele é mais flexível se for comparado com o aço inox. O aço inox é muito mais duro, mais quebradiço, né? Então não há necessidade de fazer com aço inox. Nós estamos falando de um veículo a diesel, então o produto dos gases de escape não são corrosivos ao ponto de estragar, né? E ainda acontece isso aqui, como o diesel produz uma fumacinha, olha dentro do tubo aí, eu acho que vai dar para ver. Deixa eu jogar uma luz aqui. Eu acho que dá para ver, ó. A fumaça ela forma uma película protetora, então não vai haver corrosão aqui por dentro. Então tá aí, pessoal. Escape direto 3 polegadas, customizado, feito em 3 seções. E o principal, eu diria o mais crítico até, que é o que eu vejo o maior problema nos escapes produzidos no nosso mercado aí, tá? Eles colocam o flexível naquela posição e alguns não tem mais nada depois do flexível, e alguns têm o flexível naquela posição e ainda tem um suporte. Como é o exemplo, por exemplo, dos da Binho. O escapamento tem ele entre a fixação da turbina e esse suporte que vai no motor, tem um flexível. Aí não entendo por que o flexível nessa posição, tá? Outros, como o último que nós instalamos, ele tem o flexível após a turbina, não tem fixação nenhuma mais e segue direto. Então, pessoal, é simples, não tem muita coisa para dificultar, não. Basicamente, o escapamento ali, aquela região ali do downpipe, ele tem que ter o flexível na posição correta, preferencialmente o tubo com um certo alívio, né, no declive dele, ele não descer de uma vez, assim, fazendo uma curva de 90 graus e descer direto, que isso aí também não é nada assim que, né, vai ser impeditório, dá para utilizar mesmo se ele tiver os 90 graus, mas principalmente aquela questão do flexível de freio. Principalmente aquela questão lá do flexível que fica ali naquela seção primeira do escapamento, né, ele ficar na posição correta, para que ele tenha função, para que ele exerça a função dele, não fique ali só de enfeite, né, como acontece em algumas marcas, tá? São esses pontos os principais que eu observaria na hora de comprar ou na hora de mandar fazer um escapamento, tá bom? Com relação ao material, né, alguns devem estar falando assim, poxa, mas não é para fazer de inox, tá? O inox não presta, não é legal. Não é isso. O que eu digo é o seguinte, não há necessidade de fazer com inox. Se fizer com os tubos de aço carbono, vai funcionar super bem. Joga por fora aquela tinta resistente à corrosão e à temperatura, que vai proteger super bacana. Vai ficar muito mais em conta, muito mais barato, tá? Agora, algumas propriedades comparando entre o aço carbono e o aço inox, que acaba trazendo, na minha opinião, vantagens para o tubo de aço carbono. É mais fácil soldar, mais fácil dar manutenção, é menos provável de quebra, trincas, corrosão por fora, mas você vai lá dar uma lixadinha, joga tinta, resolve. Por dentro não vai haver corrosão, essa película de fumaça aqui formada lá dentro não vai permitir que isso aconteça. Né? O aço inox ele é mais caro, mais difícil de trabalhar com ele em termos de solda, reparos. Ele é um pouco mais duro do que o aço carbono, portanto mais possível trincas, tá? É isso aí. Imagino que a galera que use mais em beira de praia, né, acaba que ele, de repente, ele pode ser mais resistente realmente a essa questão da corrosão. Mas eu duvido muito que seja algo assim que, com uma boa lavada, que é o que se pede depois de uma trilha, não resolva. Galera, é isso aí.
Espero ter contribuído com vocês, espero que tenha ajudado, que facilite aí na escolha de escapamentos, quando vocês forem comprar, ou se for trocar, ou se for fazer alguma manutenção. Valeu? Um abraço, deixem seu like aí, isso ajuda pra caramba a gente. A gente tem essa vontade, esse objetivo, né, de produzir vídeos para colaborar com a galera aí, com o pessoal do off-road que está começando, que quer começar a fazer alguma coisa em casa, né? Esse like aí ajuda muito a gente. Manda o like aí para nós, se inscreve no canal, isso também ajuda bastante. E lá nos comentários, deixa lá seus comentários, perguntas, dúvidas, o que a gente souber a gente vai responder, o que a gente não souber a gente vai atrás da resposta. A gente tem uma galera aqui parceira, né, de engenheiros, pessoas que já trabalham com isso aí para poder nos ajudar a responder uma coisa assim mais embasada. Valeu, até a próxima, valeu!